Vocês fizeram a definição do problema? Certo. Na hora eu tava chamando Valéria. Você está no gelo, Gisele. Professor, aqui. O senhor já tem chamado? Acabei de fazer. Era, sério. Aonde? Tava aqui por um página de telefone. Antes de mim? É? Não, o senhor tava o dia inteiro, que eu moro aqui no laboratório. Que eu tinha. Sério, é verdade, tava com a Júlia aqui. Não. Como é que você vê? Tá cheirando orégano aqui. Aqui é lugar, hein, senhor? Já tava aí. Reconhecer, chama André Luiz. Isso, senhor, valeu. Obrigado pela. Fala aí. Não, posso Não mandou nada, né? Mandou nada. Cara, eu fui safado, eu consegui pegar o preço do negócio. Manda lá, foi. Aí eu mando. Tive que mandar pra mim, mas o cara mandou. Chama esse ciclone aqui pra quê? Ele meteorou. Ele primeiro dia que dá uma moça e ele já meteorou. Mas tenta mandar depois. Pode ser essa aí, pode ser. Também vamos fazer. Beleza? Valeu. Bem, na aula passada vocês escreveram lá os problemas, né? Ao todo foram 20. Eu li todos eles e eu acho que é importante vocês definirem muito bem o problema, né? Por quê? Vocês hoje, na verdade, vocês serão gestores de TI. E o gestor de TI ele não vai desenvolver software. Porém, ele tem que identificar muito bem a necessidade que a empresa, ou a empresa tem, ou um determinado departamento tem, ou pessoas têm, né? Então, a partir do que vocês escreveram, eu fiquei um pouco feliz, né? Porque vocês, porque em geral, vocês colocaram bem o problema lá. Alguns, e aí são 20, né? Foram entregues. Alguns aí, mais ou menos 25%, colocaram mais de um problema. Isso não é ruim, né? Quando você coloca mais de um problema, você só vai ter uma dificuldade que é priorizar esses problemas. Então, para aqueles que colocaram mais de um problema lá, você só vai ter que priorizar isso. Por quê? Porque você provavelmente não vai ter orçamento para tudo, para que todos sejam feitos simultaneamente. Então, tem que tomar esse cuidado, beleza? Dos 20, 12 tiveram problemas de alguma coisa relacionada ao português. Concordância, foram 2 ou 3. E aí a maioria teve problema de pontuação, né? Pontuação, acentuação, e aí é aquilo que eu coloquei na primeira aula. Cada errinho de português é 0,3. Beleza? Cada errinho de português é 0,3 a menos. Essa é uma nota que não vai ser computada, beleza? Por quê? Porque a gente vai definir, a gente vai desenvolver o software em cima do que a gente está fazendo nessas atividades. Então o problema, a visão do produto, as user stories, que são as funcionalidades, nada disso eu vou descontar dessas aqui. Mas do projeto final eu vou descontar. Beleza? Então se você for com 10, se teve vários erros em português, você pode chegar a 6. Beleza? Porque é uma das dificuldades que alguns dos nossos alunos já formados estão apresentando no mercado. E aí as empresas não estão gostando muito, né? Então, uma das coisas que o Centro Paulo Souza pediu que a gente forçasse um pouco mais em relação à correção do idioma, do nosso idioma, né? Então, só tomar um certo cuidado ali, beleza? Muitas pessoas gostam de ficar usando os mesmos, aqueles, o próprio. Então, isso às vezes dificulta, porque gera ambiguidade. Então, procure trabalhar com frases curtas. Mas eu vi lá que a professora falou que a vírgula ajuda, ponto e vírgula ajuda. Beleza, escreve frase curta. Quanto mais curta, melhor. Beleza? Facilita o entendimento e tira as ambiguidades. Então,
cuidado só em relação a isso. Dos 20 problemas, todos eu entendi, eu acho que dá para ser feito, né? Isso eu acho que é importante. Alguns precisam ser, assim, tem algumas dúvidas que não estão claras como é que vão ser desenvolvidos. São funcionalidades que alguns de vocês colocaram, não é essa a ideia, né? A gente tem que escrever um problema. A gente não necessariamente vai dar a solução. Beleza? Por quê? Alguns que colocaram a solução, ao meu ver, não necessariamente é a melhor solução. Então, às vezes, você fica amarrado numa solução que você acha viável, porém podem existir outras. Então, quando a gente escreve um problema, define um problema, deixa o consultor, deixa a equipe que está entendendo o problema, ela dá as soluções, ela dá as alternativas. E aí você pode sugerir a sua alternativa, beleza? Então só tomar esse cuidado também, porque vocês como gestores, vocês querem o problema resolvido, né? Da melhor forma possível, talvez o mais barato possível. Teve um dos 20 que colocou que deveria ter uma solução gratuita, né? Lembro. Legal para solução de envio de atendimento, né? O cara ligou, você vai lá, vai fazer uma solução de infraestrutura, provavelmente gratuita. Você tem solução assim, só que deixa a equipe fornecer as soluções, beleza? A gente vai chegar no ponto de escrever a solução, que é fazer a visão do produto. Então, nesse momento, a gente dá a solução. Se você já dá a solução, na hora que você faz o problema, define o problema, isso pode limitar, beleza? Só tomar esse cuidado aí. A gente volta nesse problema que vocês escreveram. Eu acho que daqui a 1 ou 2 aulas para a gente escrever a visão do produto, beleza? E aí a gente vai continuar em cima daquilo que vocês escreveram, tranquilo? Vocês ficaram com uma cópia daquilo provavelmente, né? Vocês enviaram por e-mail, então vocês têm uma cópia daquilo, beleza? Aqueles que quiserem um feedback individual, só procurar que está tudo ali, beleza? Eu não corrigi o português detalhadamente, eu só fiz anotações. Ó, o cara foi 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos erros de português. E eu coloquei as minhas considerações ali. Se está bem explicado, as dúvidas que eu tive ao ler, então provavelmente é a dúvida que alguma equipe de desenvolvimento vai ter, beleza? Mas tem as considerações ali para aqueles que me entregaram, beleza? Bem, na aula de hoje, a gente... deixa eu fazer um último comentário. 2 últimos comentários. Escrever um problema, ele pode ser escrito descrevendo, como a maioria fez, e como alguns fizeram, que é colocar em formato de tópicos. Tópico, ele é muito da área de exatas, né? Da área de engenharia usa muito tópico. Então, não vejo problema, eu não vejo problema se você vai dissertar o problema ou se você já vai dar os tópicos a serem tratados. Não tem problema, beleza? Aí vem o segundo comentário. Tomar cuidado com os requisitos. O que é o requisito? O requisito meu era escrever no TXT. Não era escrever em doc. Beleza? Mas é um requisito besta. Você foi lá, não prestou atenção no detalhe. Para o cliente, mas o cliente também vai passar coisas em branco. Esse é só um detalhezinho. Beleza? Eu fui lá e coloquei o formato do assunto do e-mail. O formato do assunto do e-mail era tudo maiúsculo. Eu não falei que na hora, FATEC, terceiro semestre, né, tudo maiúsculo. Eu não coloquei que era para escrever tudo maiúsculo, mas eu coloquei lá o que era para ser escrito. A maioria escreveu nesses 2 requisitos, né? Atendeu perfeitamente. Porém, acho que assim, uns 40% ou fez em doc, ou escreveu minúsculo. O que eu quero colocar quando você for fazer um levantamento de requisitos com um cliente, você tem que prestar atenção nos detalhes. Isso são detalhes. Beleza? E é um negócio que a gente vai criando com o tempo também. Porque você acha que escrever no Word vai ser mais fácil, vai ser melhor, né? Vai ser melhor. Mas o que o cliente quer? Ou então convencer o cliente antes. Beleza? Está na dúvida? Pergunta para o cliente antes. Ô senhor, pode mandar qualquer assunto. Escreve o que no e-mail? Vai lá, o que eu vou escrever? Então só tomar cuidado com os requisitos. Beleza? Se você faz diferente daquilo que o cliente pediu, quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por isso? Será
Quem desenvolveu. Se o cliente não pediu, quem desenvolveu vai pagar por aquilo. Beleza? É só tomar esses cuidados aí. Tranquilo? Isso aí é bem simples. Por quê? Porque está tratando só de dois negocinhos bem tranquilos. O TXT e o assunto do e-mail. Só que os erros já começam aí. Então só tomar um certo cuidado. Beleza? Bem, na aula de hoje, a gente vê sistemas críticos. São dois assuntos que eu espero tratar. Sistemas críticos e processos de desenvolvimento de software. Como comentei nas aulas anteriores, as metodologias mais utilizadas hoje para desenvolvimento de software são metodologias ágeis. Das metodologias ágeis que a gente tem algumas dezenas, as mais utilizadas são Scrum e XP. Beleza? Quando a gente fala de sistemas críticos, o negócio fica um pouquinho mais embaçado. O que eu quero dizer? A comunidade internacional que desenvolve sistema crítico envolve normalmente risco de vida ou grande prejuízo financeiro. A comunidade ainda não aceita muito bem desenvolvimento de software crítico usando metodologia ágil. Beleza? Então, quando que você não vai usar metodologia ágil por enquanto? Ou quando você tem que considerar muito sistema crítico. Beleza? A gente vai ver mais detalhes das metodologias, mas já deixar bem claro agora. Metodologia ágil com sistemas críticos, a gente põe um ponto de interrogação. Vai fazer ou não vai fazer? Beleza? Naturalmente, se a gente não vai fazer metodologia ágil, a gente vai fazer metodologia tradicional. E aí veio um negócio que eu assisti numa palestra em 2011, um camarada, ele foi e falou assim: você, usando metodologia ágil, você vai entregando software aos poucos. Beleza? Então você vai lá, por exemplo, quero fazer um e-commerce. O que agrega valor do seu e-commerce? O que agrega valor no e-commerce? A venda. Então eu tenho que ter um produto cadastrado e a possibilidade de fazer a venda. Beleza? Categoria. Produto tem categoria. Produto tem fornecedor. Produto tem subcategoria. Meios de pagamento. Tudo isso. Você tem tela para fazer o cadastro disso ou não? Deveria ter. Só que se você pensa em metodologia ágil, você não tem. Por quê? Você vai fazer aquilo que agrega valor. Então, mas e as categorias? Como é que eu cadastro? Cadastro direto no banco de dados. Não precisa ter tela para isso. Porque isso não vai agregar valor de imediato. Beleza? Aos meios de pagamento, como é que eu vou fazer? Cadastro direto no banco de dados. Eu tenho que fazer aquilo que só agrega valor. Não necessariamente tudo. Beleza? Então a gente vai entregando aos poucos. E aí, o que o palestrante colocou você voaria num avião que foi feito baseado em metodologia ágil? Entenderam o problema? Que é justamente, será que o avião está terminado? Né? A gente vai conseguir desenvolver um carro usando metodologia ágil? Vai lá, só, então já que a gente vai entregar em partes, a primeira coisa que tem que fazer é fazer o carro andar. Beleza, faz o acelerador e coloca. Como é que você para? Beleza? Então, se a gente pensar na entrega dessa forma, é verdade. Como é que a gente vai desenvolver um sistema crítico entregando aos poucos? Beleza? Então, é o que a maioria da comunidade ela bate. O sistema crítico tem que ser todo desenvolvido e após ele desenvolvido, a gente entrega ele como um produto final e não entregas intermediárias. Beleza? Existe também a comunidade que bate, não, a gente tem que seguir os valores. O que são os valores? A gente vai ver detalhadamente depois. Mas um dos valores é, prefiro ter um software rodando do que uma documentação extensa. Quando a gente usa a metodologia tradicional, você vai produzir muita documentação. E do que vai adiantar esse monte de documentos para o cliente? Nada, não vai agregar valor para ele. Então, nesse sentido, a gente poderia usar um valor das metodologias ágeis, mas não ela como um todo. Mas a gente entra em detalhes depois, beleza? Então, sistemas críticos, né? O que a gente vai ver em si aqui? Basicamente, um sistema crítico, ele trabalha em cima de um atributo, que é a confiança, né? Alguém aqui tem receio de voar um avião? Alguém tem receio?
Vocês conhecem alguém que tem receio? Você conhece? Por que a pessoa tem receio? Minha mãe, por exemplo, ela tem medo, ela vai cair, e se cair, acabou. Por quê? Talvez falte confiança naquilo, né? Em função dos acidentes que ela viu, né? Elevador. Tem gente que tem medo também de elevador. Alguém tem medo de elevador? Você conhece alguém que tem medo de elevador? Ah, um amigo meu lá tem medo, né? Então um amigo meu lá tem medo. Não sou eu, tem um amigo meu lá. E por quê? Ah, porque ele pode parar. Né? Porque ele pode ficar travado ali, é isso que não me dá pânico. Talvez falte confiança. Falta entender, né? E aí vem um negócio que é engraçado. Há 2 anos, o acidente de um Airbus foi em 2009. Então, há 4 anos, caiu um avião que saiu do Rio de Janeiro, estava indo para Paris, caiu ainda em território nacional, né? O pessoal deve ter visto. E aí vem um negócio engraçado. Imagina o seguinte, aquilo ali foi um erro de software. Durante 4 anos, durante 2 anos, 2 anos seguintes, as aeronaves continuaram voando. Os Airbus 330 continuaram voando. Como é que você acha que foi feita a atualização do software dessas aeronaves? Você acha que vai, beleza, parou tudo. Todo mundo que tem Airbus 330 traz aqui pra gente, em Toulouse, que a gente vai fazer o recall. Você acha que é assim? Não é. E as pessoas voaram. Porque não sabiam. Quando você sabe, a sua confiança naquilo ali já não vai ser menor? Foram mais de 300 aeronaves em 2 anos que aos poucos foram sendo atualizadas. Aquelas que faziam escala na França, ou próximo da França, aos poucos iam até Toulouse para fazer o upgrade do software. Porque o que foi um erro de software. Tem um determinado sensor que ele detecta a altitude e a atitude da aeronave e o software estava interpretando aquilo ali errado em algumas condições. Qual que era a recomendação? Qual que era a recomendação para os pilotos? Não voa em piloto automático naquela condição. Aí você fala assim, pô, beleza, agora eu estou na mão do cara, literalmente, no voo, né? Por quê? Porque era falha de software. Como é que atualiza? Então você tem um grande problema aí, beleza? Porque não é do jeito que a gente faz assim, vai lá, baixa lá o pacotinho da net e atualiza. Não dá para ser assim, beleza? Então tem que tomar um certo cuidado. Então quando a gente envolve equipamentos grandes, né? Ou quando tem uma infraestrutura muito grande, a confiança passa a ser um problema para a gente. Software naturalmente também coloca esse atributo, né? O software foi lá, estou desenvolvendo ali o meu relatório, daqui a pouco foi lá, travou o sistema operacional. Você perdeu a confiança no sistema operacional. Então é algo relativo. Quanto menos erros der, maior é a nossa confiança. Beleza? Para softwares críticos, isso é muito importante, né? Em 2004, teve um voo da Challenger, que é um Space Shuttle, né? Olha que louco o negócio, porque a confiança aqui não é só no software, é no sistema como um todo. Então, vamos supor que isso aqui é a base de lançamento, tinha ali a aeronave a ser lançada, e aí não aconteceu falha no software da Space Shuttle. Teve uma falha no braço mecânico, que era controlado por software. O que aconteceu com esse carinha aqui? Ia ser o primeiro voo para colocar um civil no espaço, né? Tinham 7 tripulantes, lançou, até então tudo bonitinho, funcionando perfeitamente, e depois de 73 segundos a aeronave explodiu. Foram descobrir qual era a falha. Qual foi a falha? O braço mecânico. Ele estava prendendo a aeronave, ele deveria abrir para a aeronave sair, e depois que saiu ele fechar. Ele foi, abriu e fechou. Quando ele fechou, ele fez um rasgo na aeronave. Não foi perceptível, só foi perceptível na hora que explodiu. Por quê? Porque não tinha software para detectar. Então isso, faltou o quê? Faltou confiança no sistema como um todo. Porque lembram lá a diferença de software para sistema? Sistema leva em consideração hardware, pessoas, treinamento, organização, né, infraestrutura. Então, são coisas que, se vocês procurarem na internet, a quantidade de desastres que tem por causa de software. Né? De software ou do sistema como um todo. Às vezes falta confiança.
Às vezes falta confiança. E aí você imagina como é que o astronauta vai fazer o próximo voo. Né? É um outro astronauta, é uma outra Space Shuttle. Como é que o cara vai voar? Qual que é a confiança dele naquilo ali? Tem que ser muito louco para fazer um negócio desse, né? Eu acho que também vocês já perderam confiança em algum software. Vocês já perderam confiança em algum software ou não? Oi? Windows Vista. O Windows Vista, por que você perdeu confiança nele? Eu considero também que é um desastre, né? Bem pesado, né? Mais algum outro sistema aí, vocês perderam a confiança? Chegaram a perder a confiança? Saindo do Brasil, né? Algum negócio que você cadastra. Aí às vezes sempre dá pau nos códigos, ó. O código da casa do Captcha. Captcha. Banco. Você foi lá e descobriu que um banco foi invadido. Você vai perder confiança nesse banco ou não? Se foi invadido via internet banking. Então é algo natural. E é algo que eu estou falando, confiança, o sistema crítico é considerado aquele que envolve vida, envolve risco de vida, ou envolve alto prejuízo financeiro. Beleza? Um banco que perde confiança, ou qualquer empresa que perde a confiança dos seus credores, né? Zé Pai Batista com as empresas X, da mesma forma, as pessoas perderam confiança, não vão mais investir. Beleza? Teve um alto prejuízo financeiro. Então é isso aí que a gente leva em consideração basicamente. Confiança. Beleza? Existem 3 tipos de sistemas críticos. Sistemas críticos de segurança, de missão e de negócios. O de segurança normalmente leva em consideração perda de vida ou do ambiente. E aí quando você vai desenvolver esse camarada aí, tem 2 normas internacionais que quando você vai desenvolver um software, você tem que seguir a norma por inteiro. Essas 2 normas são de segurança relacionadas a risco. Uma é a Military Standard 882-882E, de 11 de maio de 2012. Essa norma trata gerenciamento de riscos para sistemas críticos. Oi? Recente, não, assim, na verdade ela não é recente. Na verdade ela é de 1969. Só que ela teve 5 evoluções, 5 grandes revisões. E a última grande revisão foi em 11 de maio. Como é que desenvolveram essa norma? Só para fechar esse bloquinho aí. Essa norma foi desenvolvida a partir de 2 acidentes. Tinham 2 porta-aviões. Em 1966, o primeiro. Na Guerra do Vietnã, o porta-aviões USS Orkansky, alguma coisa assim. Ele teve a sua casa de armas incendiada. Foram 44 mortos. Beleza, não morreu aí o negócio, né? Em 1967, teve um outro porta-aviões, o USS Forrestal. Ele teve 21 aeronaves destruídas, totalmente destruídas, 43 aeronaves danificadas e 134 marinheiros mortos. Isso está no YouTube, vocês podem ver, se vocês quiserem, né? Os 2 videozinhos, tem os videozinhos dos acidentes no YouTube. E nesse cara aqui, o que aconteceu? Um piloto estava pronto para sair do porta-aviões e, sem querer, disparou um míssil. O míssil foi atingir uma outra aeronave que daí explodiu. Daí foram explosões em cascata, né? Mas por quê? E aí é questão de software. Por que o cara foi e apertou o botão sem querer? Enfim, isso aí você coloca num software. Você pega celular. Seu celular está aqui paradinho, coisa besta. Acelerômetro está tudo na posição 00. Então é fácil de verificar num software isso. Se você está nessas condições, não tem jeito de disparar. Né? Só falar assim, cara, você tentou disparar, mas não vai disparar porque não dá. Né? Então é um negócio fácil. É um ifzinho que você põe. Eu estou falando sério, é um ifzinho que você acrescenta lá no código. Né? E aí foram, na época, o prejuízo foi de 72 milhões de dólares. Eu só calculo que hoje chegaria a uns 500 milhões de dólares esse prejuízo. Mas qual que foi a ideia? A partir de 2 grandes prejuízos, desenvolveram uma norma. Aí fala
assim, não, beleza, então agora vamos desenvolver um padrãozinho aí, pra gente desenvolver códigão. Porque senão a gente vai capaz de ter mais prejuízo ainda. Beleza? Aí desenvolvendo esse cara aqui. Então muitas das coisas são reativas. E quando a gente pensa em segurança, dos atributos dela é a confiança, é a confiabilidade, né? Você só vai fazer em processo reativo, ou na maioria das vezes vai ser reativo, né? Você vai lá, se você tem antivírus, o seu sistema operacional ele é oficial ou ele é pirateado, ou ele é craqueado? Você tem antivírus atualizado, você compra o antivírus, você craqueia o antivírus. Você tem um firewall ou não tem um firewall? Né? Você se preocupa com a disponibilidade dos recursos da sua empresa ou não? Ah, não. Não é que tem um problema aí, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Depois a gente vai investir nisso. É natural. É natural a gente ser reativo. Por quê? Porque a gente quer economizar. Aparentemente é uma economia. Né? Então, criaram essa norma baseada nesse contexto. Uma outra norma, para isso daqui também, para sistemas críticos, é a da NASA. NASA Standard 8719-13C. Essa daqui também é recente, ela é de 7 de maio de 2013. Então são duas normas muito recentes que tratam para a gente sistemas críticos. O que isso significa? Quero desenvolver software. Não é simples desenvolver software para sistema crítico, não é simplesmente chegar lá e desenvolver o códigão. Não, você tem que seguir regras. Beleza? Se você pensa em sistemas nacionalmente, você tem a DO 178C. Então a gente segue regras para desenvolver software. Beleza? Porque só assim a gente vai manter o mínimo de padrão. Tranquilo? Então é um negócio muito mais burocrático, um negócio que fica caro, porque você tem que atingir toda a norma. E essa norma ela coloca pra gente que quando é um sistema crítico que pode ter perda de vida, o software ele é de alto risco. É de alto risco. O software vai ser sempre de alto risco. Se você tem prejuízos acima de $1 milhão, o software também é de alto risco. Aí você fala assim, eu tenho um negócio, um e-commerce, um comércio eletrônico, e ele pode chegar a um prejuízo desse tamanho. Ele é de alto risco. E o que isso interfere? Você vai colocar um software em ações, abrir o mercado, né, para trabalhar com venda de ações da sua empresa. Se o risco ele é alto, ele vai encaixar num determinado perfil de clientes. Então vai ter também um prejuízo, uma demora na aderência daquele produto. Beleza? Então uma coisa vai encaminhando a outra. Beleza? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí. Sistema crítico de missão, ele não atinge o objetivo dele, né? Isso aí também a gente tem vários casos que não atingiram o objetivo. Um dos que não atingiram o objetivo é o que a gente vai, não sei como eu digo, comemorar, celebrar, mas dia 22 agora são contados 10 anos da explosão do VLS, que é o veículo lançador de satélite brasileiro, né? Não cumpriu o objetivo, faltando 3, 4 dias para fazer o lançamento, né? Sistema crítico de negócio, que daí é envolvendo basicamente prejuízo financeiro, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão levantando a mão aí, vão perguntando, beleza? Talvez seja a realidade de poucos desenvolvendo software crítico, mas é importante a gente conhecer, beleza? Por isso que eu também não estendo muito, e em geral os livros de engenharia de software também não estendem muito, porque são poucos que vão trabalhar nesse segmento, né? Bem, métodos de desenvolvimento para esses sistemas, uma das formas mais utilizadas é através de métodos formais, e aí vem completamente diferente de métodos ágeis. Métodos formais é baseado em matemática, né? Então a gente trabalha baseado em fórmula, quando a gente vai desenvolver esse camarada aqui. Além de desenvolver o software, faz simulação. Você tem às vezes que criar o simulador antes de fazer o produto final, né? Isso fica muito caro. E uma outra forma é através de estatística. Não dá para trabalhar com estatística pensando na versão anterior. Na versão anterior a gente teve tanto de prejuízo ou de lucro, agora nessa versão a gente provavelmente vai ter algo semelhante. Não dá. Quando é sistema crítico, ele é único. Beleza? Tem um negócio que é interessante aí, acho que cai na realidade de vocês. Quando vocês vão desenvolver um sistema, esse sistema tem que levar em consideração hardware. E qual que é o hardware que você vai comprar? Qual que é o hardware que você vai comprar? Nada contra pessoas que desenvolvem, que integram componentes e vendem uma caixinha preta no gabinete. Beleza? Por quê? Sai muito mais barato.
Sai muito mais barato. Não sei se alguns de vocês compraram dessa forma. Mas aí entra o grande problema, que é o MTBF. Esse cara que integrou componentes e vendeu essa caixinha preta para você, ele não consegue dar esse cara aqui. O que é isso? É o Media Time Between Failures. Qual que é o tempo médio de falhas desse meu componente? Então essa caixinha preta aqui, qual que é o tempo médio de falhas dela? Você consegue definir para mim? Você não consegue. Se você comprou na esquina, você não consegue. Quando você compra de um fornecedor tipo Dell, HP, IBM, por aí vai, todos eles dão um MTBF. O que significa, por exemplo, Dell tem um MTBF de 3 anos. Significa que durante 3 anos, provavelmente você não vai ter prejuízo com aquilo ali. Não vai dar problema. Ah, senhor, mas eu comprei lá um e deu problema. Lógico, porque é um processo mecânico. Se é um processo mecânico, você tem aí, entra um outro índice, 28% de falhas. Pode acontecer, ela ainda pode errar essa previsão. Mas é diferente daquela caixinha preta que você comprou na esquina do seu amigo. Beleza? Então quando a gente pensa na gestão de TI, você tem que comprar produtos que vão te dar um bom MTBF. Cara, eu vou renovar o meu parque a cada 3 anos. Estão entendendo a ideia? Tranquilo, né? Eu tenho um caso, a gente foi fazer uma missão em Natal, e aí em Natal a tensão, a voltagem, ela é diferente daqui. E aí chegou, espetou a fonte, queimou a fonte do longe. Não era bivolt, queimou. Na hora, a gente ligou para a Dell foi e falou assim, beleza, dá umas 2 horas que eu vou levar uma outra fonte para você. Beleza. Sossegado. Mas aí entra aquela questão, né? Tipo, o CTA tem mais de 5.000 máquinas. Boa parte desse conjunto de máquinas é Dell. Então não é eu que estou pedindo, é o CTA que está pedindo. Né? Mas é um atendimento totalmente diferente. Você vai lá e fala assim, beleza, comprei lá no Zezinho da esquina, lá em Guaratinguetá. Tá bom, eu vou mandar uma outra ponte. Você. No máximo usando o Sedex 10, né? Aí você vê assim na cidade que você tá, tem Sedex 10 para você ver. Lá em Carnavide não tem. É a cidade próxima ao Natal, né? E aí? Tem vendido. Ah, foi uma marculinada do operador. Foi, mas acontece. Né? Então é importante a gente verificar isso daqui quando se fala de hardware. Em hardware, servidor, storage, o seu computador, impressora. Beleza? Verifique o MTBF. Por quê? Você consegue fazer, vocês vão ter uma matéria no 5º semestre que é planejamento estratégico. Em TI, a gente tem o planejamento estratégico de TI, o PET. Você consegue elaborar um planejamento estratégico melhor para a evolução do seu, para renovação do seu parque de informática, por exemplo. Beleza? Então é um negócio que a gente tem que se preocupar, que interfere na nossa confiança. Né? Eu não sei até quando essa máquina vai funcionar. Aquilo ali já traz um pouquinho melhor, beleza? Eu não é só Dell, mas a gente tem experiência com Dell, HP e IBM. E os 3 são muito bons. Né? Ah, senhor, tem um outro aí, Lenovo. Lenovo é um outro que o pessoal tem experimentado e tem gostado. Né? Não sei, eu não tenho essa experiência. Beleza? Mas você tem que procurar esse camarada aí. Verifique, pergunte, se não está explícito, pergunte qual é o MTBF da máquina. Beleza? Antes de sair comprando. Beleza? Então, alguns componentes estão sujeitos. E aí, quando a gente pensa em componentes, em segurança traz confiança, a gente tem 5 ativos que podem ser trabalhados. Os ativos são hardware, software, pessoas, a própria organização é um ativo e um outro que é a informação. Beleza? Então são 5 ativos de segurança que a gente tem que levar em consideração pensando no desenvolvimento de um software. Beleza? Isso daqui é definido por uma norma internacional. Você tem essa norma também no Brasil, que é a norma 17799. Isso aqui transformou na norma 27002, que é uma norma de segurança da informação. Beleza? Então você tem uma norma, você compra essa norma, normas são pagas, né? Acho que são $100 mais ou menos. E nessa norma fala ali o que você tem que levar em consideração para o desenvolvimento de um software de forma segura. Beleza? Está muito mais próximo à nossa realidade do que aquelas outras 2 normas que eu mostrei anteriormente. Beleza?
Então são vários componentes que a gente tem que levar em consideração. A confiança ela é algo relativo, né? E uma das coisas que a gente traz é a informação de tempo real. O que é um software em tempo real? Você consegue falar para mim o que é um software em tempo real? Imagina o seguinte, tá lá o Felipe Massa correndo na pistinha e aí o carrinho dele está mandando informações via telemetria para os engenheiros que estão no pit lane. Beleza? A informação, ela chega em tempo real? Ela chega em tempo real? Saiu de lá, ela chegou aqui? Não dá. Não dá. É impossível. Então o tempo real é algo muito relativo. Beleza? O Somerville, que é o autor desse livro aqui, ele fala pra gente, tempo real é um intervalo menor ou igual a 1 segundo. Aí você fala assim, beleza, beleza. Abri um site e ele apareceu na minha cara em menos de 1 segundo. Ele é em tempo real? É em tempo real. Se é menor do que 1 segundo. Abriu o Word e ele foi instantâneo. Cliquei nele, ele foi lá e abriu. Abriu em tempo real. Porque abriu em menos de 1 segundo. Essa é a ideia, beleza? Eu não gosto dessa definição. A definição que eu gosto é: o tempo real para mim é aquilo que eu tenho o feedback e eu consigo interferir no processo a tempo. Por exemplo, o Felipe Massa foi lá e está acabando o combustível dele. Está mandando essa informação via telemetria para quem está no pit lane. Eu consigo interferir ainda, antes dele começar a próxima volta, eu consigo falar para ele, ó, vem pro box porque o seu combustível vai acabar. Qual foi o tempo dessa tomada de decisão? Provavelmente não foi 1 segundo. Provavelmente foram alguns segundos que o engenheiro teve que analisar para falar, entra para a gente colocar combustível. Beleza? Então é algo que para mim o tempo real é, você consegue interferir no processo a tempo de mudar a resposta do processo? Porque se ele continuasse andando, ia acabar o combustível dele, pronto, dá para dizer que já era. Né? Então ele conseguiu interferir ali. Beleza? Beleza? Entenderam a ideia do negócio? Porque esse aqui para mim já é um pouco ultrapassado. Fala aí. Isso, a ideia de você alterar a prioridade do sistema para trabalhar em tempo real é diferente dessa ideia de tempo real aí? Não, o tempo real ele é o mesmo. Independente se dependendo da área que você esteja trabalhando. Imagina o seguinte, você foi lá, escreveu um e-mail xingando, metendo pau em alguém. Foi lá, deu o enter. Essa resposta, ela chegou em tempo real para o outro lá, não foi? Qual que foi a resposta? Até a pessoa abrir o e-mail lá. Sei lá, pode demorar, já que é e-mail, ele é assíncrono, pode demorar um dia. Você consegue, de alguma forma, interferir nesse processo para que esse e-mail não seja enviado? Não, você não consegue. Então já era. Se você conseguisse entrar, eu vou entrar no meu servidor de SMTP, vou entrar na cadeia de servidores de SMTP e vou apagar de todos, para que a pessoa não leia. Beleza. Você gastou um dia para fazer isso. Enquanto a pessoa não deu, isso é o tempo real. Porque você interferiu na resposta do processo. Beleza? Beleza. Tipo, sistema também de... Oi? Conceito diferente. Diferente, é diferente, mas... varia do conceito de tempo. Exatamente. Porque nada dá para ser tempo real. Cliquei no negócio... Imagina o seguinte, e aí acho que dá para vocês entenderem. Você foi lá, escreveu uma mensagem nesse computador e está mandando a mensagem para esse computador do lado. Você está escrevendo uma outra mensagem e está mandando para um carinha lá no Japão. Quem vai ler primeiro? Esse cara ou o que está no Japão? Depende do quê? Aqui o cara está do lado. O outro está lá no Japão. Quem vai ler primeiro? Não, é instantâneo. Você está lá no comunicador instantâneo. MSN. Você está no MSN. Você mandou a mensagem, deu enter aqui, a mensagem vai vir para cá e vai para um cara que está no Japão. Está conversando com você. Qual dos dois vai ler primeiro? Qual dos dois vai receber a mensagem primeiro? Hã? Não dá para você saber. Então depende mesmo. Fala, se você fala assim, depende, fala com certeza. Ah não, senhor, depende. Depende do que então? Fala, depende do que? Os dois estiveram na máquina. Não. Os dois do lado do Japão, Não é ler. Vamos trocar o ler. Eles vão receber. Porque o cara não está na frente dele, no computador dele não leu. Tá bom, beleza. Ele recebeu. Quem vai receber a mensagem primeiro? Eles. Então depende basicamente de rede. Você não sabe, na hora que você deu o enter aqui, o que aconteceu na IRQ desse computador para ela enviar para o outro computador.
Você não sabe o tráfego de rede que vai ser feito, beleza? Então não necessariamente o que está aqui do lado vai receber em tempo real. Esse é o tempo real? É instantâneo? Não. O tempo real pode ser instantâneo, o tempo real pode demorar alguns segundos, alguns dias. Beleza? Por exemplo, quando enviar uma das versões da Mars Curiosity para Marte, o processo de comando, ele não é instantâneo. Então, a resposta até chegar na aeronave, ela demora alguns dias. Da mesma forma, a resposta lá, quando eles mandam o sinal de lá para cá, demora alguns dias para chegar. Só que recebeu o sinal, você foi lá e interferiu. Falou, ó, muda a rota. Beleza. Quantos dias vai chegar lá? 2, 3 dias? Ainda é tempo real. Porque você interferiu na resposta final do processo. Estão entendendo o negócio? Por isso que eu não concordo com essa definição aqui. Porque ela, na verdade, ela foi feita há alguns anos. Nas primeiras versões desse livro do Somerville. E ele ainda manteve. Beleza? Você fala alguma coisa? Jonas, é Jonas? Você fala alguma coisa? Não, já. Beleza. Enviado por rádio frequência comando para Curiosity, mas a rádio frequência não é Não é limitada? Não é via satélite. É via satélite. A rádio frequência, choveu, já era. Então tem que ser algo que dê maior confiabilidade, aí é satélite. Beleza? Então, tem uma definição aqui que é importante, que é o tempo real. Bem, traz alguns outros conceitos, que é confiabilidade, segurança e proteção. Um software ele tem que ter confiabilidade, capacidade de ou não ter erros, né, e esses erros não danificarem o software como um todo, ou o sistema como um todo. Segurança, capacidade do sistema operar sem falhas catastróficas. E proteção, a capacidade do sistema se proteger contra invasão. Segurança, operar sem falhas. Imagina o seguinte, você foi lá, o Windows, se você perceber os logs dele, não só o Windows, Linux também, se você perceber os logs de eventos dele, tá cheio de erro. Só que ele ainda continua funcionando, sem dar a tela azul, hoje a tela preta, né? Sem dar a tela, independente da cor. Ele continua funcionando, só que ele deu erros. Ele é um sistema relativamente seguro. Por quê? Porque ele continuou funcionando. Ele não foi lá e deu a tela e travou o negócio. Beleza? Pensando nesse ponto de vista. Um exemplo de proteção. Imagina o seguinte, eu tenho um site, nesse site eu coloquei um firewall, e a ideia do firewall é o quê? Qual que é a ideia do firewall? Para que serve um firewall? Para bloquear o acesso, beleza? Estão tentando invadir o meu site através de um ataque chamado Ping of Death, que é o ping da morte, beleza? Uma enxurrada de ping, a galera vai pingar no site, e em função disso, o firewall vai cair e vai negar o serviço. Ninguém mais vai acessar o serviço. Beleza? Eu não necessariamente invadi a máquina, mas eu neguei serviço. Que é dar o deny of service. Deny of service. Ataque DOS. Beleza? Exemplo de proteção. Um bom firewall consegue identificar em tempo real ataques do tipo ping of death e falar, beleza, esses pings eu bloqueio. Sem você interferir. Sem você interferir. Então, em tempo real, ele teve a capacidade de identificar um ataque e dar a proteção. Entenderam a ideia do negócio? Imagina o seguinte, tá todo mundo maluquinho aqui da FATEC pingando num determinado site. Beleza? Qual que é o IP que sai? Não é o IP da sua máquina, vai sair um IP único, que é o IP do nosso servidor. Todo mundo vai sair via esse IP. O firewall vai identificar, IP tal está chegando muito, isso pode ser um ataque. Eu não acho que é um ataque. Vai lá e bloqueia aquele IP automaticamente, por um determinado período. Então aquele IP não consegue mais acessar o servidor. Hoje isso é feito comumente. Beleza? Por quê? Você não vai bloquear todos os IPs. Você tem que bloqueá-lo isoladamente. Entenderam a ideia? De um exemplo de proteção? Então ele é capaz de identificar um determinado ataque e proteger contra a invasão. Beleza? Essas são características que um software deveria ter. Deveria ter. Beleza? E isso acontece muito com o site. Site tem que ser seguro e tem que ter proteção. Muitos não têm proteção, em função do servidor de hospedagem que é escolhido para hospedar. Beleza? Ele não fica só no site em si, né? Deixa eu só voltar aqui. Professor, Fala aí. pode
clientes, não. Não. Você pode proteger, mas ele ainda é inseguro. Porque ele protege um determinado tipo de ataque, mas ele é inseguro em relação a outros. Por exemplo, nesse caso aqui mesmo, eu tenho um firewall e eu tenho um servidor. Ele tem proteção porque ele resiste a ataques vindos aqui. Mas, por exemplo, eu já comentei em outra aula, a maioria dos ataques, e aí é quase 70%, vem de insiders. Pessoas que estão desse lado aqui, ó. Não são pessoas que estão do lado de fora, não são os clientes. São pessoas que estão dentro da organização. Então ele pode ainda ter proteção, mas ser inseguro. Mas quando o ataque altera o sistema operacional, ele vai funcionar? Não, o ataque nem sempre vai afetar o sistema operacional. Se ele afetar o sistema operacional, ele é tanto inseguro como ele não tem proteção. Beleza? Fala aí. Tratamento de erro pode ser considerado... Tratamento de erro e tratamento de exceção. Tratamento, isso, como segurança. Por quê? Ele vai dar uma falha, mas ele não vai travar. Não, tudo bem, mas a falha existiu. A falha existiu. Qual que é a ideia? Isso é natural. Você não consegue testar um software 100%. Você tem que tratar as exceções 100%. Então, o que é natural acontecer é, você foi lá, meteu um try-catch. Vocês viram try-catch no Java? Não? Você foi lá, você fez o seguinte, ó. Tinha uma variável sua lá, int. Qual que é o tipo de dado que ela tem que receber? Inteiro. Beleza? Você foi lá e colocou um ponto flutuante. Você foi lá e mandou para ela 2.0. O que ela vai fazer? Vai dar erro. Ele vai dar erro e vai fechar. Beleza? Se tem um try-catch, eu estou tentando executar esse bloco. Se esse bloco funcionar, beleza. Se ele não funcionar, eu vou dar uma exceção. Essa exceção eu vou lá e jogo no banco de dados. Então eu identifiquei o erro ou a falha, joguei no banco de dados para ser tratado depois. Por quê? Porque a gente não consegue testar tudo. Beleza? Isso. Seria algo semelhante ao arquivo de log. O log é a interação que você está tendo. Você tem um arquivo de log, você poderia ter um outro só para tratamento de exceções. Beleza? Porque daí pode ter uma pessoa, uma equipe, só olhando as exceções e verificando o que pode ser feito para que ela não aconteça mais. O que é importante? O seu software não travou. Ele recebeu uma informação errada, mas ele deu uma mensagem, ó, cara, não foi possível executar tal operação. Beleza? Mas ele não fechou. Então o tratamento de exceções ajuda a ter um software seguro. Beleza? Mas não adianta nada você chegar e jogar lá no seu banco de dados de exceção e deixar lá. Tem que tratar esse cara aí de vez em quando. Beleza? Bem, isso aqui é basicamente a curva relacionada à confiança e custo. Quanto maior a confiança, maior a quantidade de testes, maior a minha infraestrutura, maior vai ser o custo. Natural. Beleza? Disponibilidade e confiabilidade é um negócio relativo. Né? Imagina o seguinte aqui, ó. O sistema A falha uma vez por ano, porém a cada falha o sistema demora 3 dias para reiniciar. Beleza? Pensando, confiabilidade e disponibilidade. O sistema B falha uma vez por mês e a cada falha demora 10 minutos para reiniciar. Qual dos dois é mais confiável? Qual é aquele que tem menos erros? Oi? O A, no ano, ele tem uma falha. No de baixo, ele tem 12 falhas. Então, o sistema A, ele é mais confiável. Beleza? Qual é mais disponível? O A fica 3 dias fora no ano. Esse aqui fica 120 minutos fora no ano. Esse aqui fica mais disponível do que o de cima. Então, são dois atributos que a gente também pode trabalhar. Beleza? O ideal é que uma infraestrutura tenha a disponibilidade disso daqui. O que é isso daqui? São alguns milhões de infraestrutura. Isso aqui representa 31 segundos fora do ar no ano. Para você conseguir fazer um negócio desse aqui, ó, imagina o seguinte, uma máquina, essa máquina aqui, naturalmente, ela tem uma disponibilidade de 90%. Imagina que ela é o seu servidor local, beleza? É onde está o seu site dentro da empresa. Todo mundo consegue acessar, coisa linda, né? Abre o browserzinho, vai lá e acessa. Beleza, essa máquina caiu. E aí?
Todo mundo ficou fora do ar. O que você vai fazer? Qual que é a primeira solução? Oi? Reiniciar. Coisa linda. Coisa linda. Mas vai ainda manter o risco, certo? Porque ela pode ainda falhar e todo mundo sair do ar. Para você mitigar esse risco, o que você tem que fazer? Espelhar. Então você vai lá, pega uma outra máquina idêntica, se possível, beleza? O que tem nessa, tem nessa. Se essa cair, a slave continua. Então você passa a ter um ambiente de high availability, que é o de alta disponibilidade. Eu tenho uma máquina server e eu tenho uma máquina slave. Uma master e uma slave. Se a master cair, se essa aqui cair, a slave tem tudo que tinha na outra. Então continua funcionando. Isso daqui, com duas máquinas, representa 95% de disponibilidade no ano. O que é 95% de disponibilidade no ano? Você faz a regrinha aí, ó. Se você tem no ano lá, sei lá, quantas horas tem no ano? Vocês lembram de cabeça, alguma coisa assim? Quantas horas? 740 vezes 12. 740 vezes 12. 740, 24 vezes 30. E dá quanto? 8.880. Quanto? 8.880. 8.880 horas? É? 720 vezes 12. 740 vezes 740, hein? 3.640. 8.760. Não, Não, onde vocês tiraram 740? não, porque eu tenho 30 vezes 24. 24 vezes 30. 24 vezes 30. Depois vezes 12. Entendi. Mais complicado, Mas a né? beleza é diferente. Tem mês que tem 31. É a maioria tem 31, né? É a maioria. 8.640. Mas subiu 8.640. 8.640. Ano de sexta agora? Esse ano não. 8.760 representa 100%. 95% representa quanto? Tem aí calculador aí? Tá quantas horas? Tá quanto? 8.322. 8.322. Faz a subtração para mim, por favor. Vai dar 338. Certo? 438. 438? 438. 438. 438 horas se você tiver essa solução. 438 horas fora do ar. E é aceitável. Por quê? O seu índice de disponibilidade é de 95%. O que isso representa? 438 horas são quantos dias? 18 dias cheios, né? Beleza. 18 dias no ano. Se você tem uma solução dessa, você pode ficar fora do ar. Estatisticamente. E aí como é que você faz para você aumentar essa disponibilidade? Põe mais uma máquina. Aí vem aquele negócio, né? Beleza. Você tem duas. Você tem um banco de dados. Como é que você faz o banco de dados aqui? Você espelha. Em 3, como é que você faz? Oi? Tem que ser par. Isso. Você vai espelhar de novo? Se você espelhar de novo, você já está colocando recurso inadequadamente. Cara, você tem 3 para fazer a mesma coisa. Por que você está deixando só uma fazendo? Beleza? O seu banco de dados, ele tem... Imagina assim, ó, eu tenho 3 recursos aqui. Se um cara está ficando sobrecarregado, cara, tem outros 2 que estão ociosos. Já não compensa mais estar ocioso. Compensa deixar os 3 ligados o tempo todo. Se um cair, tem outros 2 ainda que vão suportar. Legal, coisa linda. Só que o seu banco de dados, como é que você sincroniza ele em tempo real nas 3 máquinas? Você vai precisar fazer o seguinte. Um cluster não vai funcionar adequadamente. Você precisa de uma outra máquina. Coloca o banco nessa máquina e essas máquinas acessam esse banco. Coisa linda. O banco está íntegro. Beleza? Você tem 3 máquinas acessando esse cara aqui. Coisa linda. Qual que é o problema? Se essa máquina cair, já era. Então eu faço um espelho dela. Estão vendo? Isso, não para. Não para. Então se você pensa num ambiente de alta disponibilidade,
E alta disponibilidade é quando a gente tem 99,9, ou volta mais um 9 aqui, 9 pelo menos, fica caro. Fica caro. Por quê? Já começa a mudar totalmente a sua solução. É um ambiente de alta disponibilidade. Quando é alta disponibilidade, todos os single point of failures, todos os SPOFs, você tem que levar em consideração. E o que é um SPOF? Esse carinha, a sua máquina, o seu computador, fonte redundante. Imagina que você tem um switch aqui, ó. Você deve ter um switch aqui para interligar esses negócios em rede, beleza? Você tem um switch ou você tem dois? Se um falhar, não adiantou nada, todo o resto é redundante. Você tem que ter dois switch fazendo o que a gente chama de bounding. Os dois respondem no mesmo endereçamento. Aí tudo isso daqui está dentro de um data center. Se o seu data center, sei lá, caiu um meteoro em cima dele, aí você fala assim, tá. Então tá bom. Não vai cair um meteoro em cima dele. Só olha para o 11 de setembro. Aí isso responde. Hã? Não sei. Mas você tem que ter isso daqui em outro lugar, Se caiu uma torre, foi do lado. Então aí você fala assim, não vai acontecer. Exatamente aquilo que eu falei há uns 40 minutos atrás. Não vai acontecer. Vamos economizar até dar o M grande, né? Aí o gasto maior. Aí às vezes você não consegue recuperar. O que aconteceu no 11 de setembro. 56% das empresas não se recuperaram. Por quê? Porque a informação era algo valioso e a redundância estava do lado. Se você perdeu a base de dados, os arquivos físicos, cara, não tem mais como você recuperar a empresa. Beleza? Então, quando a gente pensa em alta disponibilidade, fica caro. Professor, então uma solução no caso dessa segurança de dados, de segurança de informação seria a nuvem? Não. Nuvem, ela pode ajudar. Hoje, ainda, quando que a gente recomenda nuvem? Para teste. Se você for testar, você pode usar nuvem pública. Você tem a nuvem privada. Nuvem privada ou nuvem híbrida, ainda dá para a gente trabalhar. Porque qual que é o grande problema? A gente não sabe onde a informação está e nem quem fornece a nuvem sabe onde a informação está. Então, por exemplo, a Microsoft ela tem o Azure e tem o Hyper-V usando o Windows 2008 R2. Então, ela tem dois tipos de nuvem. Uma nuvem privada e uma nuvem pública. Quando ela usa a pública, que é o Azure, ela não sabe falar assim, cara, esse consumo seu está vindo desse servidor. Ela não consegue falar. E não é só ela, não. A Amazon não consegue falar com a EC2. A VMware, que tem uma outra nuvem com a ESX, também não consegue falar. Ninguém consegue falar. Esse é o grande desafio hoje. Então a gente fala assim, cara, como é que eu estou colocando um negócio que ele está sendo distribuído em diversos servidores e não tem um certo controle? O que você está colocando lá está criptografado? Não está criptografado. Então tem um outro lado ainda. Né? Então a gente tem que ter um certo receio aí quando a gente usa uma nuvem pública. Beleza? Para ambiente de teste, eu acho que é excelente. Dá para se usar. Beleza? O que acontece é, você pode pegar os seus servidores e contratar uma empresa de hospedagem. Faz um termo de confidencialidade entre as empresas e coloca isso num servidor de hospedagem. Esse cenário que acontece, tem um data center. Eu replicar o meu data center é muito caro. E quando que eu vou precisar de um negócio desse? Só em extrema necessidade, só em casos críticos. Então o que algumas empresas estão fazendo é fazer o joint venture. Você tem um data center e eu tenho um data center. Em caso de falha, a gente faz o link redundante. Você hospeda no meu e eu hospedo no seu. Temporariamente. Então você resolve e reduz o custo do que você contratar 2 data centers. Beleza? Então tem algumas soluções aí. Uma delas, isso só é possível graças à virtualização. Sem virtualização você não chega a um índice desse aqui a baixo custo. O baixo custo que eu estou falando alguns zerinhos aí. Beleza? Beleza? Então é muita coisa para a gente levar em consideração. Por isso que fica caro. Manter um software em alta qualidade fica caro. Beleza? Tem muita coisa que a gente leva em consideração. Por exemplo, link de acesso à internet. Tá toda a sua empresa acessando os sites via internet. O seu link de internet é um single point of failure. É um ponto de falha. Então tem que ter 2 links de internet. Isso, tem que ter 2. E aí você vai lá e contrata um Embratel e um NET. Os 2 vêm no mesmo backbone.
Se cai o backbone, que é um outro ponto de falha,